aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aulinha aí, um resuminho e tudo mais. Falando agora sobre escravidão. Pessoal, é interessante que você, se quiser, assista os nossos vídeos anteriores aqui no Facebook e também no WhatsApp. Se eu conseguir mandar esse vídeo pelo WhatsApp, porque eu tenho que compactar aquela coisa e tudo mais, que o WhatsApp não deixa de postar vídeos longos. Assistam a aula sobre tráfico negreiro, que eu postei aqui no Facebook. Mas é interessante para levar até essa questão da escravidão, do encontro entre os europeus e o escravo, né, a partir do século XV. Mas, primeiramente, o que nós temos que entender aqui? A escravidão, como eu já falei nesse vídeo anterior sobre tráfico negreiro, é uma coisa bem antiga. Eu estou olhando aqui o reloginho para não deixar passar o tempo. É uma coisa muito antiga, muito mais antiga do que você já pensa. Né? Muita gente acha que a escravidão ela só aconteceu a escravidão dos africanos, né? O escravo africano e tudo mais, na forma de cativo. Mas a escravidão acontecia bem antes disso, lá em Roma, na Grécia e tudo mais. Então a escravidão sempre existiu. E até mesmo dentro do próprio continente africano, que já também foi explicado na aula sobre tráfico negreiro. O que nós temos que entender aqui, primeiramente, pessoal, que é interessante. O sistema escravista, ele apresenta uma forma distinta do capitalismo. Professor, eu sei, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que no escravismo, pessoal, você observa que a relação entre escravo e o senhor é uma relação de submissão. Ou seja, nesse caso você observa que o escravo é reconhecido como uma mercadoria, uma propriedade de uma pessoa. Então, nesse momento, o que você observa? Essa submissão ela é necessária para o funcionamento desse sistema escravista. Nesse caso aqui, pessoal, o que nós observamos? Escravo não tem direitos. Não tem direitos políticos e nem jurídicos. Ele não tem direito nenhum. Ele é simplesmente uma mercadoria. Ou seja, a relação entre homem, o senhor, e o escravo é através da submissão. Ou seja, ele é proprietário de uma mercadoria. Tranquilo? Mas e no caso do capitalismo? O capitalismo, pessoal, nós observamos, claro, né? Fora da desigualdade, aí você tem o caso do dono dos meios de produção e do trabalhador. Nesse caso, o dono do meio de produção e o trabalhador, eles têm uma igualdade política e jurídica. Ou seja, nesse caso, se falando na parte da jurídica, se fala que o quê? Todos são iguais perante a lei. Mas só que essa desigualdade no capitalismo, como podemos até dizer entre aspas, o capitalismo é uma forma de escravismo maquiado, se dá através da chamada mais-valia. Tranquilo, pessoal? Que é, nesse caso, o tanto que o cara produz não é aquilo que ele deveria receber. Tranquilo? É o tanto que ele produz, não está imbuído naquilo que ele recebe. Nesse caso, você tem o quê? Uma desigualdade econômica. Tranquilo? No escravo, você não chega a essa desigualdade econômica. Você já tem essa desigualdade a partir de quê? Da extinção do tiro, né? Das suas igualdades políticas e jurídicas. Mais uma coisa, no capitalismo, pessoal, o trabalhador, ele vende a sua mão de obra. O escravo, ele não vende a sua mão de obra. O escravo, como eu já falei para vocês, ele é uma mercadoria, ele não tem patrão, ele tem o quê? Um senhor. Ou seja, nesse caso, o escravo, ele
tem que trabalhar, né, no caso do trabalho forçado, e nesse caso a tal da submissão. Pessoal, é interessante porque o escravo é tratado como mercadoria. Eu vou passar para vocês aqui, que eu achei muito interessante num livro aqui, um texto de um senhor, né? Nesse caso aqui, ele cadê aqui o nome do cara aqui? Ele é um escravo, são escravos listados no inventário de José Vieira de Almeida, rico coronel, morador da fazenda da freguesia de Baipendi, localizado próximo a São João del Rei, em Minas Gerais, datado de 1780. É interessante que os escravos que eu vou falar nesse caso aqui para vocês, eles estão listados, ou seja, eles estão listados como forma de quê? Mercadoria. Tem-se o nome da pessoa, a idade e o preço da pessoa, né, desse escravo. Então, esse coronel aqui, o José Vieira de Almeida, ele comprou esses escravos aqui da seguinte forma, listados como mercadorias. Francisco Mulato Ferreiro, 30 anos, custou 185 mil réis. José Mulata, mulher de Francisco, 110 mil réis. Mariana Mulata, 10 anos, filho de José Francisco, 70 mil réis. Antônio Mulato, 6 anos, filho de José e Francisco, 50 mil réis. E aqui vem um monte de escravos aqui listados. Ou seja, o que você observa aqui? Nele, você observa que eles estão numerados de acordo com mercadorias. Pessoal, é interessante porque quando os escravos chegavam, né, e nesse caso, no meio desses africanos, dessas pessoas, você tinha africanos de diferentes etnias, como nós já falamos aqui. Mas também africanos, vamos dizer assim, de diferentes classes. Você tinha até príncipes, pessoas importantes que foram trazidas como escravos. Tranquilo, pessoal? E nesse momento, esses escravos chegavam nos portos e nesse caso eles eram ali postos ali de forma separada de suas etnias para não ter um contato. Eles eram postos com pessoas que falavam de outra língua para dificultar mais ainda o contato. E nesse caso, o cara que ia comprar ia lá, olhava o cara do dente e tudo mais e comprava o escravo. Mas nesse caso, como eu já falei para vocês, é a submissão entre o homem, né, o senhor, e o escravo. Ou seja, ele é considerado como uma mercadoria. É interessante aqui, pessoal, nós observarmos uma coisa. Quando se fala de escravidão, logo você pensa aqui, eu já estou olhando aqui que eu vou falar outra coisa para vocês aqui. Quando você se fala de escravidão, pessoal, logo se pensa o escravo sendo chicoteado, sendo preso, torturado, aquelas coisas e tudo mais. Aconteceu? Aconteceu. Mas só que nós temos que entender uma coisa aqui, pessoal. Uma fazenda, né, que você tem mais aí, sei lá, de 600 escravos, 700 escravos trabalhando, e tipo assim, vamos dizer, e tem 10 pessoas tomando conta, gente, é uma coisa assim surreal, né? Se acontecer só violência dentro dessa fazenda, o que vai acontecer? Esses escravos podem se revoltar contra os próprios senhores. É o que acontecia e muito. Você observava que escravos se rebelavam, matavam os senhores, os donos da fazenda, tomavam a fazenda para si e continuavam ali coordenando a fazenda, fingindo que era o cara, mas só que eles tinham tomado a fazenda. Nesse caso, pessoal, você tinha sim as punições, mas essas punições elas tinham um limite. Ou seja, o senhor, muitas vezes, se ele ultrapassasse esse limite, poderia ser prejudicial para a sua integridade. Então, além dessas punições, você observava também extorsões e entre outros requisitos para tentar levar uma punição a esse escravo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Outra coisa que nós temos que observar aqui que é interessante. Quando falamos nesse caso da escravidão,
você tem os escravos, pensamos nos escravos vitimizados e aquelas coisas e tudo mais, apanhando, preso na senzala, passando fome e tudo mais. Sim, aconteceu, mas temos que observar uma coisa. O escravo, quando chegava, pessoal, ele não poderia ter suas liberdades. Nesse caso, ele era obrigado a aprender a língua portuguesa e tudo mais. Mas só que esses próprios escravos, eles faziam de alguma forma para o quê? Continuar com os seus rituais, né? Com a sua cultura, com a sua culinária e tudo mais. E ao mesmo tempo, esses escravos, eles não ficavam de forma pacífica. Ou seja, eles recebiam as punições, tinha aquelas coisas e tudo mais, que trabalho forçado de sol a sol. Muitos escravos se rebelavam, muitos escravos fugiam, formavam os quilombos, muitos escravos matavam os próprios donos e tomavam ali a coordenação da fazenda. Então, essa coisa do escravo vitimizado, a coisa do escravo passivo, aquele que não pode, aquele que não tem uma reação, isso é mentira. Você tem reações. Exemplo, Quilombo dos Palmares. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que nós temos que observar é que quando pensamos em escravo, logo pensamos naquele escravo que trabalha lá na lavoura de café, sei lá onde, né? Mas o escravo, nós pensamos num escravo rural, né? Ok, é um exemplo mais usado e tudo mais. Mas sim, tínhamos escravos urbanos, exatamente isso. Os chamados escravos de ganho. Ou seja, pessoal, esse escravo de ganho, ele trabalhava ali o dia e tudo mais para o seu senhor, ele tinha um senhor e tudo mais. Ao final do dia, ele levava uma porcentagem de tudo aquilo que ele trabalhou para o senhor e ficava com uma parte desse dinheiro para ele. Nesse caso, pessoal, nós temos escravos de ganho que tinham suas próprias casas, né, as suas próprias moradias. Para esses senhores, pessoal, era muito interessante você ter escravo de ganho. Por quê? Eram menores gastos. Tranquilo, pessoal? Então, você tem os tais dos escravos de ganho. E esse escravo, com essa migalhinha que ele ia recebendo e juntando, ele poderia comprar a sua própria liberdade. Vou ler para vocês aqui um trecho do testamento de Isabel Pinheira, mulher forra de Roça Grande, de 1741. Declaro que sou filha de Angola e fui escravo de André de Passos, ao qual dei 128 de ouro pelo meu valor, por meio da qual alcancei a carta de liberdade que tenho ao meu poder. Então, a pessoa que conseguisse juntar esse dinheiro poderia comprar a sua liberdade. No chamado ciclo do ouro, pessoal, nós observamos vários escravos tendo essas cartas de fogo. Tranquilo, pessoal? Essa foi a parte da escravidão. Quero que vocês assistam um pouco a parte que fala sobre tráfico negreiro, que é muito interessante também para a sua prova. Beleza, pessoal? Um abraço aí. Valeu!